sobrenatural, com Aurílio de Gomes. 11 de março de 2012. Às 14 horas e 46 minutos, um forte terremoto de 9 graus de intensidade na escala gera um tsunami que atinge frontalmente 6 cidades no lado norte do Japão. Os terremotos encurtou os dias no planeta em 1,6 microsegundos. O sismo foi o maior registrado no Japão e o 7º pior do mundo. 15:15. Ainda no Pacífico, as ondas avançavam a cerca de 800 km por hora. Às 15:55, o tsunami atingiu a cidade de Kamaishi, situada na costa noroeste do Japão. Era uma tarde fria de março e começava a nevar. Morador da cidade diz que antes do tsunami chegar, o silêncio havia tomado conta da cidade. E era um silêncio aterrorizante. Em segundos, a destruição começou. O tsunami arrastava pessoas, animais, carros, barcos, navios, casas. Os sons de gritos eram apavorantes, eram assustadores. Nas ruas, homens, mulheres, crianças, animais corriam para se salvarem. Cerca de 320 mil japoneses ficaram desabrigados. O tsunami no Japão inundou uma área de 561 quilômetros quadrados. A segunda cidade a ser atingida foi Ofunai. 46 mil edificações foram totalmente destruídas e outras 145 mil abaladas. Uma montanha de destroços avançou pelas ruas da cidade, levando à destruição. Ondas negras e turvas invadiram o aeroporto de Sendai. Gritos apavorantes de socorro se misturavam com o som das sirenes e os gemidos das ondas levando destroços. Nada se pode fazer. Nada se pode fazer. O homem é impotente. O homem não tem condições de fazer nada, de socorrer, de salvar. Nada se pode fazer. Só destruição, só desespero. Desespero, angústia. O homem nada pode fazer. O tsunami no Japão foi aterrador. Uma montanha de destroços era o que se via em todas essas cidades. Quem está seguro nos lugares altos
se desespera sem poder fazer nada e angustiam-se ao perceber que nem todo mundo conseguiria subir a tempo a algum lugar seguro. No dia seguinte ao terremoto, um reator nuclear da usina de Fukushima explodiu. Uma área de 20 quilômetros ao redor da usina foi isolada, totalmente contaminada por radiações. As consequências desse final trágico foram 25 milhões de entulho foram retirados das cidades devastadas. 3.205 amigos e entes queridos continuavam desaparecidos. 15.848 amigos e entes queridos foram enterrados na lama ou em covas comunitárias. Os sobreviventes vagaram por lá durante dias, dizendo que uma devastação tão grande era difícil de aceitar. Sabe, amigo, existe um versículo nas Escrituras, o qual eu creio que traz alguma luz, de fato, muita luz sobre a questão. Encontra-se em Romanos 8:22, onde Paulo está falando sobre a ocasião em que o mundo será libertado daquilo que ele chama de servidão da corrupção. Assim está escrito, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. As angústias a que Paulo se refere é o nascimento de um novo mundo, o Rei dos Céus e a sua segunda vida. Essa é a esperança com que ele nos acena. Mas enquanto isso, ele diz: haverá sofrimento, angústia, dor, porque a criação ainda está em servidão. Como veem, o pecado afeta o nosso planeta de modo bem mais profundo do que a maioria imagina. Não é apenas uma questão de quebrar algumas regras abstratas, não. O pecado, a separação de Deus, rompeu toda a criação. O rompimento vai mais fundo. A natureza sofre com isso tudo. E aí vai crescendo na esperança de se livrar da corrupção. As Escrituras dizem, no livro de Isaías, capítulo 24, no versículo 11, versículo 1 ao versículo 12, o seguinte: ouça o que diz, está escrito assim a palavra: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que sucede ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao compadre como
ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteia o vinho, enlaguece a vide, e geme todos os que estavam de coração alegre. Cessou o fogueiro dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte e amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade, caótica. Todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação, e a porta, sim, a porta está reduzida a ruínas. Ainda no versículo 18 diz: será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo modo, de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como um rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Esta é a situação aterradora que o profeta descreve da terra por transgredir a lei de Deus, os 10 mandamentos. A Bíblia diz em 1 João 3,4 que pecado é a transgressão da lei de Deus. É a transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus que se encontram em Êxodo capítulo 20. Lei esta escrita pelo próprio Deus, com seu próprio dedo em tábua de pedra. Leiamos o que diz os 10 mandamentos da lei de Deus, estes mandamentos que estão sendo transgredidos, por isso que a terra está contaminada e será destruído a terra e os moradores que estão nela, se não se converterem. Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante nos diz os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Leiamos, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Estes são os 10 mandamentos da lei de Deus que estão em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 ao versículo 17. Sim, amigo, por isso que a terra está contaminada, porque quebra os mandamentos de Deus. O mundo que age como se não houvesse Deus, absorto em empreendimento egoístas, cedo sofrerá repentina destruição e não escapará. Muitos continuam na descuidada satisfação própria, até que se tornam tão cansados da vida que se suicidam. Outros se escondem por trás das drogas, querendo fugir da realidade. Danças, bebedices e o vício de fumar, a satisfação das paixões animais, levam os homens como boi para o matadouro. Satanás opera com toda a sua arte de engano para manter os homens marchando como cegos para a frente, até que o Senhor se erga de seu lugar para castigar os habitantes da terra por causa de seus pecados, quando a terra exporá o seu sangue e não enterrará os seus mortos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. O que aconteceu no Japão acontecerá em grande escala neste mundo. As grandes cidades das nações serão em breve sacudidas, não serão poupadas. A terça parte da humanidade perecerá. A visionária Ellen G. White viu acontecer a destruição das grandes cidades. Assim ela descreve: estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril
de 1906. Uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via casas sacudidas, como o vento sacode o junco. Os edifícios grandes e pequenos eram derrubados. Os sítios de recreio, teatro, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Os anjos destruidores enviados por Deus estavam atuando. A um simples toque, os edifícios tão solidamente construídos que os homens consideravam a prova de qualquer perigo ficavam reduzidos a um montão de escombros. Nenhuma segurança havia, em parte alguma. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Das janelas eu podia avistar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam. E muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Nas visões da noite passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Era apavorante as cenas. Amigo, por favor, não seja apanhado, agarrado a alguma fraqueza que você gosta. Que tragédia será perder tudo, estando o resgate tão próximo. Quando o terreno alto de Deus está ao alcance da mão. Entregue sua vida sem reservas ao Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Não há um momento melhor. Não retenhas nada para trás. Apenas volte-se dos seus pecados e coloque a sua fé no grande resgatador. Você quer fazer isto agora?